eu sabia que eu só tinha uma opção. A gente tava com uma mão na frente e outra atrás. Eu cheguei num fundo de poço que eu achava que nada... Você fica desanimado. É o que eu falei, você fica com sobrepeso. Você só vai fazendo besteira atrás de besteira pra tentar corrigir algo que você tem que parar e se escutar, né? Uma mudança, pode ser um corte, pode ser uma cor nova. Vai... Tchau. Olá! Depois de muito tempo, um bom filho a casa torna. Gente, tô aqui, fiquei um pouquinho sumidinha. Nossa, aconteceram tantas coisas. E correria também, né? Acabei ficando ausente daqui. Vou me policiar pra isso não acontecer mais. Bom, o conteúdo de hoje, ele tá um pouquinho diferente. Ó, pela primeira vez que eu tô com o microfone aqui, vamos ver se depois vocês deixem nos comentários se dá pra ouvir bem a minha voz. Se ficou legal o vídeo, primeira vez que eu tô usando, sou meia nova nisso daqui, tá? O vídeo de hoje é completamente diferente de tudo que eu já postei aqui, de tudo que eu já vi aqui na internet. Por quê? Ele vai ser um bate-papo, tá? Que eu vou dar... Eu vou entrar no assunto através da imagem. E aí vai fluir um bate-papo porque eu vou contar a minha experiência de vida pra vocês, tá? Então eu estou aqui com o cabelo um pouquinho diferente. Como faz tempo que eu não gravo vídeo, gente, teve várias fases aí. Eu refiz luzes, depois eu pintei meu cabelo de chocolate. Ó, tá tendo reforma, eu moro em prédio, então não sei se o barulho vai incomodar muito. Mas como eu falei, eu coloquei o microfone aqui pra tentar deixar minha voz um pouco mais, né, legal aí pra vocês me ouvirem. E seja o que Deus quiser. Então, depois vai fluir para um bate-papo porque eu vou contar a minha história pessoal, tá? O que eu queria trazer hoje pra vocês aqui? Não sei se existe esse tipo de vídeo porque eu também nem procurei pela internet, tá? Nem procurei aqui no YouTube. Eu só senti de vir gravar pra vocês, abrir meu coração, então cá estou eu. Vamos falar um pouquinho sobre imagem segundo o visagismo. Pra quem tá chegando agora e não sabe, eu sou profissional da beleza, sou cabeleireira, colorista e tenho formação em visagismo. O que o visagismo, ele traz pra gente, né? Por isso que eu falo que é muito importante e isso foi uma reflexão que eu tive e senti de vir trazer pra vocês. Quando a gente quer passar uma imagem, a gente consegue sim passar essa imagem através do nosso cabelo, através de uma maquiagem, através de uma roupa diferente, a gente consegue, tá? Aliás, isso essa é uma grande ferramenta que a gente tem ao nosso favor, muito, muito, muito maravilhosa mesmo, porque através de um corte, através de uma cor, você consegue uma mudança ali para de repente entrar no emprego dos sonhos. E muita gente vai falar, não, mas não é isso que define, né, a pessoa, a capacidade. Óbvio que não, né, gente? Pelo amor, somos todos adultos aqui conversando. Eu vim trazer uma dica pra vocês, falar que assim, de acordo com estudos reais, se eu não me engano, são 50%. 50% a gente passa através da imagem. Então a pessoa que ela tá te vendo pela primeira vez, ela já tem aquela coisa de tipo ter uma primeira impressão de você. Sabe o famoso a primeira impressão é que fica? Às vezes não é verdade. Às vezes depende. O fulano abre a boca, você tem uma outra impressão, né? Enfim. Mas assim, a imagem, ela é a primeira coisa que chega. Então ela comunica demais, demais. Numa comunicação, a imagem, ela tem ali um peso muito grande. Então, dependendo da roupa que você tá vestindo, do cabelo que você tá, maquiagem, acessórios, tudo, você vai passar uma imagem. Depois vem a comunicação. Como você conversa, a sua oratória, né? De fato, o gesticular, como que você se porta, como você se comporta, né? A sua educação. Aí vão ter muitas coisas que vão influenciar seu nível de conhecimento, inteligência, qual é o seu tipo de conversa. Então, óbvio, tudo tem um peso. Mas o que eu quero trazer pra vocês é que a imagem tem um peso muito grande na comunicação. Então, uma vez eu coloquei lá no meu Instagram, se você ainda não segue, é @espaçolenabeauty, tá? Depois eu vou deixar aqui marcadinho pra vocês. Uma vez eu compartilhei sobre cabelo, me dando como exemplo. Então eu fiz um destaque lá no Instagram, mostrando como diversos cabelos que eu tive influenciavam na minha imagem. Influenciam mesmo, gente, é fato, tá? Então, quem sabe faz ao vivo, né?
Vamos fazer um teste aqui agora ao vivo. Aqui não tem uma linha certinha no meu cabelo, mas ele está ao meio, né? Com um tom um pouquinho mais escuro. E claro, gente, eu tive esse insight e eu vim gravar pra vocês. Não tô toda arrumada, é um dia normal, relevem. Mas foquem só no que eu tô falando, tá? Na linha do cabelo, dividido ao meio, com uma franja um pouco maior. Aqui, no caso, o meu cabelo ele está desconstruído, ele tem camadas, ele tá desfiado, então ele traz uma leveza. Mas imagina que esse cabelo fosse escuro, sem nenhuma mescla de mecha nem nada, dividido ao meio, linhas retas. Imagina que ele tivesse linhas retas. Com certeza, eu passaria uma imagem de mais séria pra vocês. Talvez mais séria, uma pegada mais profissional. A partir do momento que eu jogo o meu cabelo para uma lateral, dá uma olhada. Eu deixo ele mais desconstruído. Eu tiro aquela seriedade. Eu tô com o cabelo aqui bem ondulado. Então, eu passo mais acessibilidade para as pessoas. Tipo, se eu estiver na rua e uma pessoa me encontrar e ela quiser perguntar as horas, se tiver uma moça com um Chanel reto, né, retinho, linhas retas, escuro, sem franja, franja do tamanho do cabelo, ou um franjão, mas que ele não apareça, não evidencie, um cabelo mais escuro, dividido ao meio, a pessoa vai olhar pra ela, vai olhar pra mim e falar, vou perguntar pra essa daqui, que tem mais chances dela me responder mais educada, ser mais sutil. Parece besteira, mas isso é fato, isso é verdade, tá, gente? Vai ficar voando aqui porque eu tô com o ventilador, gente, tá muito quente hoje. Então, imagem comunica. A gente consegue passar profissionalismo, a gente consegue passar seriedade, delicadeza, feminilidade, tudo através da imagem. Isso você incluindo roupas, incluindo maquiagem, acessórios, cabelo e também o seu jeito de se comportar. Muita gente não leva isso em consideração, mas o jeito que você se comporta também influencia, tá, gente? Mas onde que eu quero chegar? Que agora que vai virar um bate-papo, que eu quero trazer pra vocês aqui uma experiência de vida minha, que eu quero compartilhar, que eu senti de compartilhar. Tudo isso que eu falei pra vocês vão entender onde eu vou chegar, onde eu quero chegar. O cabelo, agora eu vou falar da minha área, tá? Então eu vou falar só do cabelo. Ele é sim importante, ele tem sim a sua parcela ali de ajudar às vezes a alavancar, como eu falei, conseguir um emprego dos sonhos, passar mais feminilidade, ele consegue ali te dar um suporte, te dar uma ajuda. Mas não levem isso para a vida de vocês como se isso fosse a solução para tudo. Por quê? Eu vou contar a minha experiência de vida, tá? Às vezes, o cabelo, ele te ajuda, às vezes ele te dá, sim, um pontapé inicial para você conseguir algo, então a gente, ajustando o externo, consegue arrumar o interno também. Mas não é uma regra, não é sempre assim. E eu vou contar a minha experiência e vocês vão entender. Há um tempo atrás, eu me mudei. Deixa eu colocar meu cabelinho pra cá, que eu acho que eu vou me sentir mais confortável. Vamos lá. Há um tempo atrás, quem me conhece sabe, eu me mudei pro interior. 5 anos mais ou menos. Gente, como o tempo voa, como o tempo voa. Eu me mudei pro interior. Como era a minha vida antes? Não era minha casa própria, né? Eu morava de aluguel. Mas eu tinha meu lar, né? Que eu falo que mesmo sendo aluguel é o seu lar. Eu tinha o meu lar. Tava acostumada ali com a minha rotina, que pra mim era perfeitinha. Na parte de baixo da casa era o meu ateliê, que eu chamava assim, uma maneira carinhosa de chamar, mas era um salãozinho pequeno, porém, pra mim era maravilhoso, maravilhoso. Era onde eu atendia as minhas clientes, ele era muito fofo, muito charmoso. Vou editar e colocar uma fotinho dele aqui agora pra vocês verem. E ele tava assim no auge do mais belo. Eu tinha reformado, eu tinha comprado coisas novas, eu tava com muita cliente, trabalhando a beça. Era num lugar muito bom porque era atrás de um shopping, literalmente. Eu falo que o shopping era o meu quintal. Então eu tava com uma vida assim que eu considerava muito boa e muito tranquila naquela época. E aí, o que aconteceu? Como a casa era aluguel, o proprietário quis vender e pediu a casa.
ali meu mundo meio que deu uma desmoronada e eu fiquei meio perdida, desbaratinada, enfim. Vou contar bem resumidamente porque tem muita coisa essa história, tá? Fim das contas, eu não consegui nada em São Paulo e eu tive que me mudar pro interior. Eu fui pra Sorocaba, meu irmão já mora lá, tudo, então eu falei, acho que vai ser um lugar mais fácil pra ir. Fui pra Sorocaba tentar a vida, né? Ainda bem, hoje eu agradeço muito a Deus, porque a gente ia comprar casa lá, a gente não comprou, aí a gente foi morar de aluguel, melhor coisa. Eu fiquei 5 meses lá. Em 5 meses, tanto eu quanto meu marido, a gente não conseguiu nada de trabalho, nada, literalmente nada, gente, sério. Ele não conseguiu nada na área dele, em nenhuma empresa, e Sorocaba é uma cidade muito grande. Muita gente vai pra lá falando que consegue, que se adapta, que depois não quer mais voltar pra São Paulo, enfim. E a gente foi, eu acho que muito com isso na cabeça do que as pessoas falavam pra gente, então a gente criou uma expectativa talvez muito grande. E com a gente, a situação foi muito diferente daquilo que a gente ouvia. Hoje, eu entendo que eram os planos de Deus que eram maiores pra nós e que lá não pertencia aos planos dele. Mas na época a gente ficou bem frustrado. E aí meu marido não conseguia nada, eu também não conseguia nada, nenhum salão, lá cheio de salão, nenhum salão queria me pegar. Mandei currículo, mandei mensagem. Pra vocês terem uma ideia, o primeiro salão que me respondeu foi depois de 1 ano que eu já tinha voltado pra São Paulo, eles me responderam. Então assim, foi punk. E aí a gente não conseguiu nada, eu não consegui nem fazer atendimento, tipo, ir na casa da pessoa, cortar um cabelo, de repente, pra fazer um extra. E nessa acabei voltando pra acabei vindo pra São Paulo em alguns finais de semana pra fazer algumas clientes que ainda queriam o meu trabalho, mas isso não supria, gente, não supria. Nós ficamos 5 meses lá, desesperados. Essa é a palavra pra resumir, porque se eu fosse contar exatamente o que a gente sentiu, eu falo que a gente ficou depressivo lá. Cidade maravilhosa, família maravilhosa, que eu tinha lá já, tenho, né? Eles moram lá até hoje e se deram super bem, na cidade, inclusive. Sobrinho tinha acabado de nascer, então assim, tinha tudo pra ser muito dos deuses. Mas essas circunstâncias acabaram tornando aquilo um certo pesadelo pra gente. Meu marido começou a ficar mal, eu comecei a ficar mal. E aí que entra o ponto que eu comecei falando com vocês. Por quê? Porque eu ali mal comigo mesma, ao invés de dar aquele stop, vamos fechar o olhinho, vamos silenciar, vamos ouvir o que o coração tá falando aqui dentro, ao invés de fazer isso, não. O que eu fiz? Eu fiz como muita gente, porque nós somos seres humanos, né? A gente erra. E que bom, porque a gente aprende com os erros. Eu peguei, primeira coisa, gente, que eu fiz. Primeira coisa, eu fui cortar o cabelo. E eu cortei o cabelo. O profissional era excelente, tá? Não tenho o que falar. Maravilhoso. Estudado, também entendia muito de visagismo e fez um corte impecável. Mas eu fiz um corte que não era o que eu queria. E com o corte, aquilo só piorou. Ao invés, é que nem eu falei, o cabelo ele pode te ajudar, mas às vezes ele pode te prejudicar. Por isso que antes de fazer uma mudança muito drástica, muito radical, para um pouco, silencia e pensa se é aquilo mesmo que você quer, que você precisa e se é aquilo que vai mudar de fato a sua vida. Porque às vezes você só tá maquiando um negócio, né? E foi o que aconteceu comigo. Fui lá, cortei, foi um Chanelzinho, e eu sempre fui desse Chanelzinho, né, gente? Eu sempre gostei. Inclusive nos primeiros vídeos aqui, vocês devem estar vendo que meu cabelo cresceu pra caramba. Eu tô gostando dele assim, mas eu sempre fui dos cabelos muito curtinhos. E eu cortei muito curto. Era uma época que eu estava muito acima do peso, então aquilo não melhorou em nada, né? Aquilo na verdade piorou. Mas como tudo que tá ruim pode ficar um pouquinho pior, às vezes, eu fui lá, gente, ó, parênteses, né, aspas, parênteses, sei lá, enfim, desculpa, antes de me mudar pro interior, bem antes, aliás, eu tirei o meu piercing de nariz, eu tinha um piercing no nariz. Pra mim, não fazia mais sentido ter. Não julgo quem tem, de forma alguma, enquanto eu tive, eu amava, mas pra mim, assim, eu tava em outra fase, eu já era mais adulta, né, enfim. Mas pra mim não fazia sentido, ponto, tirei e estava super bem com a minha decisão. Na minha cabeça eu não queria colocar nunca mais. Só que aí, quando eu estava mal, e depois que eu cortei o cabelo e piorou, pra piorar um pouquinho mais, eu fui lá e marquei num estúdio pra colocar o piercing de novo.
Diferente da primeira vez, a primeira experiência que eu tive quando eu coloquei o piercing da primeira vez, que eu era adolescente, enfim. Eu não senti nada, eu saí mexendo era um brilhantinho na época. Dessa vez eu fui lá, coloquei uma argola grossa, mas grossa, pensa numa argola grossa. Eu nem me toquei na hora. Parecia um alargador de nariz, nem sei se isso existe, mas parecia um alargador de nariz. A pessoa que colocou não tinha técnica nenhuma, na minha opinião, porque nem aquela pinça que parece uma tesoura, que eles puxam assim a pele do nariz, que fica parecendo uma folha de papel e você fura com mais facilidade, né? Aí a pessoa quase não sente nada. Ela não tinha. Do jeito que eu tô aqui, ó, ela pegou e pum, enfiou o negócio no meu nariz. Eu só sei que tava apenas com catéter, ela não tinha nem colocado o piercing ainda. Eu comecei a passar muito mal, a minha pressão baixou. Meu marido me ajudou lá na hora, eu tive que ir pro banheiro, molhar a nuca, molhar pulso, enfim. Comecei a passar muito mal. Quase vomitei lá no estúdio. E aí a moça até falou, nossa, você falou que já colocou. Eu falei, eu já coloquei de fato, não sei o que aconteceu, me senti mal, mas também doeu pra caramba e da primeira vez não doeu nada. Aí depois ela teve que colocar o piercing, né, óbvio, tava lá já furado com catéter, ela falou, eu vou ter que mexer, eu vou ter que colocar, você não pode sair com esse negócio. Doeu pra caramba, fui embora com aquela coisa. Horrível, eu já estava me sentindo mal, eu estava acima do peso, eu estava com um corte de cabelo, não fazia sentido nenhum pra mim, que não tinha como colar mais, porque eu já tinha cortado. E eu ainda, pra piorar, eu fiz um furo gigante no meu nariz, eu fiquei parecendo um búfalo com aquela argola grossa, não era nada delicada. Aquilo não condizia comigo, e eu olhava no espelho e eu não conseguia me encontrar. E eu fui ficando cada vez mais depressiva, tá, gente? Cada vez mais depressiva. Sem trabalho, numa cidade que eu não me sentia acolhida, não era o meu lugar, não era o meu espaço. Cabelo detonado, detonado mal dizer, tá? De novo, não foi o corte, o profissional foi excelente. Não era o corte que eu precisava pra mim naquele momento. Eu não soube me ouvir, me escutar, em vez de silenciar, ficar quietinha. Mas a gente aprende com os erros. Conclusão da história. Depois de tudo isso, gente, depois de tudo isso mesmo, eu voltei pra São Paulo, porque a gente chegou no limite. Depois de 5 meses, meu marido falou, meu, não dá, a gente tá sem dinheiro, reserva acabou, a gente tem que voltar. E eu sabia que eu só tinha uma opção, a gente tava com uma mão na frente e outra atrás. Então, eu precisava voltar e eu ia precisar morar com a minha sogra. Minha sogra é um amor de pessoa, eu quero deixar isso bem claro no vídeo. E ela foi de uma ajuda, assim, incrível. Mas pra mim, quando eu pensei nessa possibilidade, na época, eu tava muito com o que as pessoas iam achar. Hoje em dia, graças a Deus, eu tô muito melhor nesse quesito. Não vou falar que eu tô 100%, acho que é difícil alguém ficar 100%, mas eu melhorei, assim, uns 80%. De me preocupar com o que o outro vai achar, sabe? O que passava na minha cabeça na época? Falando português, claro, nem sei se pode falar isso, mas tipo, fudida, né? Vou voltar com uma mão na frente e outra atrás. O que as pessoas vão pensar? Vai morar com a sogra? Tinha a casa, tinha salão, tinha tudo. Nossa, perdeu tudo, ainda vai se rebaixar, morar com a sogra. E eu me importava. Eu me importava com o que os outros iam pensar e aquilo ficou na minha cabeça e tal. E foi quando eu resolvi tirar essas vozes da minha cabeça e falar assim, eu vou focar no que precisa ser feito, eu preciso voltar, eu preciso me refazer, eu preciso trabalhar. E dane-se o que as pessoas vão pensar. E naquela época eu nem tinha a cabeça que eu tenho hoje, que é muito melhor. Mas eu já estava conseguindo quebrar algumas barreiras ali, principalmente essa que eu falei de o que vão pensar, o que vão dizer. Gente, isso atrapalha demais a vida da gente, mas atrapalha num nível absurdo. Isso te impede de andar, sabe? De ir pra frente. E aí quando eu resolvi tirar isso e falar assim, não, deixa pensarem o que quiserem pensar, eu vou voltar e é isso, né? A gente voltou, meu marido conseguiu um emprego. Ele fez 3 entrevistas, 2 chamaram ele e ele ainda escolheu. Então assim, nosso lugar era São Paulo, ponto, né? Sorocaba ele mandou um monte de emprego, nenhuma nem chamou, nem para uma entrevista. Enfim, aí eu voltei. Gente, se eu falar pra vocês, vamos pegar aí a questão da imagem, tá? De novo, eu tô fazendo um link assim
pra vocês entenderem onde eu quero chegar com esse negócio de imagem e de vida pessoal, que eu tô contando uma história real minha, né? Quando eu voltei pra São Paulo, na primeira semana, eu juro pra vocês, foi na primeira semana, muita gente começou a me falar o quanto eu tava mais bonita, o quanto eu tava elegante. A minha cunhada mesmo, a gente conversa muito, é a minha cunhada que mora em Sorocaba, que esteve com a gente nesse período, né, que a gente ficou lá de 5 meses e tudo. Ela falou assim, nossa, Ná, a gente tava conversando aqui, o quanto você mudou, tipo, você tá mais chique. Chique. A palavra dela foi chique. Pra como eu estava, né? Se vestindo melhor. Parece que você voltou pra São Paulo, tá se vestindo melhor. E, gente, eu não comprei uma roupa, tá? A minha sogra, inclusive, me dava muita roupa. Eram roupas usadas, não eram roupas novas. Então, eu não comprei nenhuma roupa, eu ganhei todas. E roupas usadas e tal. Eu não colei o cabelo, porque cabelo não cola. Então, eu estava com aquele corte que eu falei pra vocês que era ridículo, pra mim não fez sentido, não casou, eu tava acima do peso. Em pouquíssimo tempo eu perdi boa parte do meu peso. Não tava saudável ainda, tá? Óbvio que não. Mas eu comecei a perder peso. Então assim, na primeira semana que eu voltei pra São Paulo, já foi nítido pra muita gente o quanto eu tinha mudado. E aí eu te pergunto, com roupas usadas, com o mesmo corte de cabelo, o que vocês acham que fez as pessoas me enxergarem diferente ali? Foi o interno. Foi o interno. Que transparece, ele passou pro externo. Então, um corte de cabelo, uma maquiagem, enfim, podem e ajudam mesmo, ajudam muito você. Mas se a sua ferida maior for bem interna, você às vezes precisa de outro tipo de ajuda. Não vai ser de um cabeleireiro, não vai ser de uma manicure. Tudo isso ajuda sim, mas às vezes a ajuda é outra. E às vezes pode ser um psicólogo, pode ser um terapeuta, pode ser um médico, alguém que possa te auxiliar ali, né? No meu caso teve nutricionista, teve endócrino, que aí eu fui, quando eu voltei pra São Paulo, me pesei, fiz bioimpedância, comecei uma vida mais saudável, entrei pra academia, enfim, tudo isso ajuda. Mas na primeira semana eu não fiz nada disso, na primeira semana que eu voltei. Na primeira semana eu simplesmente voltei. O fato de estar em São Paulo, e eu nem tava na minha casa, tá, gente? Que aí conversa pra um outro dia. Pensa que eu fiquei 1 ano morando de favor, numa casa que não era minha, onde eu tinha que seguir regras que não eram minhas, dançar conforme a música, como diz meu pai, enfim. Mas não esquece isso. Mas em 1 ano, só voltando para São Paulo, tendo a possibilidade de trabalhar de novo com o que eu gosto, e mesmo iniciando num serviço em domicílio, né, o atendimento em domicílio, era uma novidade para mim. Eu nunca tinha trabalhado em domicílio, né? Então eu fui atrás, comprei lavatório, não sabia muito o que esperar ali. E as clientes super me acolheram, comecei a trabalhar. Perdi muitas clientes antigas, mas fiz muitas clientes novas, inclusive mães, né? Porque você prestar um atendimento em domicílio é muito bom para mães, porque elas estão ali com um bebezinho pequeno, às vezes nem são bebês pequenos, né? Às vezes já é uma criança maior, mas ela precisa ficar em casa, para ela é ruim esse deslocamento, ou quem tá amamentando, enfim, para elas, comodidade. E aí deu super certo pra mim. Então o fato de voltar pra minha terrinha natal, né, digamos assim, estar em São Paulo de novo, podendo trabalhar num lugar que esse é um outro detalhe que eu não contei, lá tinha muitos bichos que eu não consigo aceitar, né, eu tenho uma certa dificuldade. Então é aquilo, né, se você tá disposto a realmente encarar aquilo, você vai aos poucos ir aceitando, vai se acostumando com escorpião, com aranha, com caranguejeira, com armadeira, com cobra, enfim. Mas eu não estava disposta àquilo, então aquilo também foi um ponto que me pegou. Não contei no vídeo, senão o vídeo vai ficar longo demais, já tá ficando. Mas assim, eu tava aqui, né? Aqui o máximo que a gente tem que enfrentar é as baratas de vez em quando. As baratas de vez em quando. Aqui onde eu tô hoje, que é em São Bernardo, que é prédio, nem barata eu vejo. Aqui em cima nunca entrou. Aqui no apartamento.
Mas quando eu tava morando com a minha sogra, tinha. Mas, gente, sério, nem a barata não me fazia nem cócega diante do que eu tinha que enfrentar lá em Sorocaba, tá? Isso que eu não vi cobra, tinha relatos, mas não cheguei a ver. Não cheguei a ver o escorpião, mas sei que entrou até na casa do meu irmão, então enfim. Mas teve bichos que me causaram um certo trauma na minha casa. Enfim, o fato de voltar e estar com tudo isso alinhado, ou seja, eu estava bem comigo mesma. Aqui dentro, eu tava bem. O que aconteceu? Numa foto que eu tirava e postava no Instagram, as pessoas falavam que eu estava mais bonita, mais elegante, parecia mais feliz. Então vocês percebem que, óbvio, quando dá pra gente juntar as duas coisas, é muito bom. Mas nem sempre vai ser uma mudança drástica que vai te resolver um problema interno. Então, eu quero te convidar com esse vídeo a você fazer uma reflexão de sempre se questionar. Eu falo silenciar, antes eu não entendi o que era isso. Hoje eu entendo muito bem. Eu acho que quando a gente silencia, a gente se escuta, né? E a gente escuta a Deus. Por muito tempo eu fiquei afastada de Deus. Eu fui criada em igreja católica, eu fui batizada, eu fiz primeira comunhão, eu fui crismada e aí eu me afastei de Deus. Tive muitas coisas aí que me fizeram me afastar de Deus. Se algum dia eu sentir de compartilhar, eu compartilho aqui com vocês também a minha história. Mas, pra não ficar muito longo o vídeo, resumidamente, hoje eu sou muito próxima de Deus. Eu falo que eu sou a filha pródiga que voltou pra casa do pai. E eu posso afirmar pra vocês, eu cheguei num fundo de poço que eu achava que nada, que não... Sabe quando você tá lá no fundo e você fala, não tem mais como ir pra superfície? Você fala, não... Você fica desanimado. É o que eu falei, você fica com sobrepeso. Eu nunca me enxerguei muito bem com sobrepeso. Eu sempre me senti muito mal por estar acima do peso. Não pelo que os outros iam pensar, nesse caso era o que eu mesma pensava, porque eu olhava no espelho e falava, nossa, não tá legal. E assim, você só vai fazendo besteira atrás de besteira pra tentar corrigir algo que você tem que parar e se escutar, né? E Deus, pra mim, foi a resposta, assim, de tudo. Se você que tá assistindo não acredita em Deus, eu juro que eu não te entendo, mas eu te respeito. Mas, porque assim, eu nunca deixei de acreditar em Deus, mas eu me afastei de Deus, muito por revolta, por coisas que aconteceram na minha vida. Mas quando eu me reconectei com Ele, né, que foi quando é isso que eu falo de se ouvir, de olhar mais pra dentro, olhar mais no fundo da alma, literalmente, né? Você se escuta e você se escuta a Deus. E Deus mostra, filha, eu sempre estive aqui pra você. Ele estende a mão pra você conseguir chegar nessa superfície. E eu consegui por conta de Deus. Tive uma conexão assim muito grande com Deus, através de muitas situações. Que nem eu falei, um dia talvez eu traga aqui pra compartilhar com vocês. Mas enquanto eu não me reconectei com Deus e comigo mesma, enquanto eu não silenciei, enquanto eu não olhei pra dentro, o externo podia estar como fosse. Eu podia estar com o cabelo maior, eu podia estar com o cabelo escuro, com o cabelo mechado, com o cabelo curto, com um pixie, né, como se diz aí. Eu poderia estar maquiada, sem maquiagem. Não importa. O interno não estava bem. Então o externo também passava aquilo de que eu não estava bem, né? E a partir do momento que eu me reconectei e fui indo aquilo, né, trazendo mais do que eu sentia, do que eu queria, e fui me enxergando, aí o externo ficou muito bom. Mesmo o externo ainda estando como ele estava lá quando eu morava no interior. Então a lição que fica se você estiver bem consigo mesma, uma mudança, pode ser um corte, pode ser uma cor nova, vai te alavancar, vai ser o passo assim de uma mudança para você conquistar aí degraus mais altos. E
Pode contar comigo pra isso se precisar. Que eu tô aqui pra isso. Adoro fazer mudanças. E adoro fazer mudanças nas pessoas e adoro fazer mudanças em mim mesma também. Mas, se você não estiver bem consigo de uma maneira muito profunda, de repente você tem uma dor muito intensa aí dentro, algo que você talvez não consiga nem compartilhar com as pessoas, não consiga conversar com ninguém, talvez tenha medo, né, de pôr pra fora isso. Se for esse o caso, não faça mudança nenhuma na sua imagem. Nenhuma. Porque isso, ao invés de te ajudar, ela pode te prejudicar. Sabe? Pode te prejudicar. Então, você silencia totalmente e escuta o seu coração. Escuta você, escuta a voz de Deus. Ele sempre vai ter uma resposta pra você. Eu te juro, às vezes a gente pensa, Deus não responde. Deus sumiu. Você até se questiona se ele existe. Porque, tipo, Deus não fala. Por que ele não se materializa? Gente, ele dá as respostas, às vezes, num livro que você lê, num filme que você assiste, uma frase que você viu no Instagram, através da boca de uma pessoa que do nada vem te falar alguma coisa e é uma resposta. Aprenda a silenciar, escutar, ler sinais. Durante a minha reconexão com Deus, ele conversava comigo através de um livrinho, um diário. Que, nossa, eu tenho esse livro há muito tempo. Esse livro, na verdade, ele era da minha mãe. Tem anos. Ele tem até as folhinhas meio amassadas. Às vezes você tem que ficar folheando ele, desamassando, pra não ficar abrindo sempre na mesma página, né? É um livrinho muito antigo. E todo mundo deve conhecer, chama Minutos de Sabedoria. Esse livrinho, Deus conversou comigo todos os dias que eu perguntava algo, ele me respondia através do livro. E eu chorava. Eu chorava. Porque eu falava, meu Deus, eu tava ali, perdida, precisando de um resgate. E ele ali dando a mão, falando, confia. Se tem uma coisa que eu aprendi naquele período foi confiar. É literalmente confiar. Parar de questionar, porque às vezes a gente questiona, a gente quer as coisas do nosso tempo, do nosso jeito, mas no tempo e no jeito de Deus é muito melhor, ele capricha. É a famosa frase, Deus demora, mas ele capricha. E às vezes não é que ele tá demorando, é a gente que tá com pressa, tá? Então é isso, gente, eu falei demais. A gente começou falando de imagem, terminou ali falando até de Deus, enfim. Mas o que eu queria deixar de mensagem pra vocês é isso. Imagem é importantíssimo, ajuda demais a alavancar, mas tenta sempre se escutar primeiro. Por que você está procurando uma mudança de imagem? Eu sempre pergunto isso para as minhas clientes, inclusive. Já teve cliente que chegou querendo fazer um corte curtíssimo e eu não fiz. Porque eu perguntei pra ela, eu falei assim, mas por quê? Uma vida inteira ela com o cabelo super comprido, mas com apego. Nossa, não vai cortar uma ponta direito. De repente ela queria cortar curtíssimo. Isso me faz questionar como profissional também. Por que ela tá querendo essa mudança? Às vezes ela não tá pensando, raciocinando ali direito. Ela tá achando que através de um corte super radical vai ter uma mudança na vida que não vai se ela não se enxergar, não olhar pra dentro de si. Então eu fui lá e cortei o cabelo dela, mas eu não cortei curtíssimo. Porque como eu sempre falo aqui, cabelo não cola, né? E não tem como a gente voltar atrás. E aí depois essa cliente voltou e falou assim, não, mas eu quero mesmo cortar. Eu falei assim, olha, mas me conta um pouco, né? O que aconteceu? Como que tá a sua situação de vida hoje? Eu falo que o cabeleireiro é sempre um pouco psicólogo, né? A gente acaba conversando, tentando entender. Porque é importante, tá, gente? A gente entender o que o cliente tá querendo. Senão a gente não consegue ajudar ele também. Então um cliente que tá querendo adquirir uma postura mais profissional, uma imagem mais profissional, pra carreira, ou uma imagem, não sei, eu quero ser mais feminina, eu quero que as pessoas me deem mais credibilidade, eu acho que eu tô muito infantil, muito infantilizada, uma imagem muito infantil. A gente vai trabalhando as coisas, mas de acordo com o que a cliente quer e a gente conhecendo um pouco dela também. Então, é muito importante isso, que fique aí de lição para os profissionais da área, assim como eu.
de sempre conversar com a sua cliente, sempre entender todos os pontos ali que ela trouxer pra você, o máximo possível. Claro que saber a fundo, talvez você não consiga, ela nem te dê entrada pra isso. Mas é importante que ela converse, que você entenda o que ela tá querendo com aquela mudança, o que aquilo vai beneficiar pra ela e entender se é isso que você tem que fazer mesmo. Porque às vezes a mudança que ela precisa é interna e não externa. Então a gente consegue ajudar de outras formas, talvez fazendo uma hidratação, uma escova, deixando ela mais bonita, ela se sinta um pouco melhor. Mas não fazendo uma mudança muito radical. Porque no fim das contas, isso tudo só te prejudica. No meu caso, que eu contei pra vocês, uma história verídica, aconteceu comigo. O cabelo me deixou tão decepcionada, o meu sobrepeso tava me deixando decepcionada, o piercing me deixou decepcionada. Assim, sempre se escutem, tá? Profissional, aprenda a escutar a sua cliente. Aprenda também a perguntar, não tenha vergonha de perguntar, você tá ali, ela quer ser ouvida também, muitas das vezes. Se ela não der muita entrada, ok, mas tenta entender o porquê que ela quer aquela mudança e vocês, geralzão aí, sempre se escute, tá? A imagem te ajuda, um profissional pode te ajudar com uma mudança de imagem, mas você precisa estar bem, tá? É isso. O vídeo ficou longo, bem longo, mas eu acho que ele vale cada segundo. Eu abri meu coração pra vocês. Espero que isso de alguma forma ajude alguém. De repente você tá passando por uma situação parecida com o que eu descrevi aqui. Tenha fé, acredita, a vida pode ser muito melhor. Por incrível que pareça, vou fechar aqui o vídeo com chave de ouro. Lembra que eu falei que eu tinha uma vida muito boa, né? Antes de me mudar, eu gostava de onde eu morava, tudo. Se eu falar pra vocês que hoje eu sou muito mais feliz, vocês acreditam? Muito mais feliz. E hoje eu moro num apartamento que é bem menor do que a casa que eu tinha. Eu não tenho meu ateliê de volta. Eu continuo trabalhando em domicílio, então pego minha maleta, 3 malas pra falar a verdade, vou correndo pra casa da cliente, atendo muitas clientes, graças a Deus. Mas hoje, gente, eu tenho algo muito maior. Eu sou preenchida por Deus, eu sou preenchida por Jesus Cristo. E acreditem, quando você tem esse reencontro com Deus, quando você permite que Deus volte pra sua vida, Ele nunca deixou de estar lá, tá? Mas quando você dá essa abertura pra você se reconectar com Ele novamente, quando você abre a sua porta, Jesus bateu na sua porta e você abre a porta pra Ele entrar, a tua vida no geral muda. Ela no geral melhora. É você com você mesmo, é a sua paz, seu relacionamento. Meu relacionamento com meu esposo hoje é muito melhor do que era antes. A sua parte profissional, a sua parte pessoal, tudo, no geral. Tudo fica divino, literalmente da palavra. Então, assim, se tem um conselho que eu posso dar também, pra encerrar esse vídeo, traga Deus, permita que Deus participe da sua vida. Abra a porta pra Jesus. Porque, independente do que você acredite, se você vai na igreja ou não, só tem, assim, o seu coração sempre ligado com Deus. Porque às vezes a gente se perde, assim, nesse mundão aí, com as coisas, né? Com as coisas que a gente vê, com as coisas que a gente escuta, a internet hoje em dia, é uma bagunça. Mas quando você se reconecta com Deus, você descobre o sentido da vida. Você consegue se enxergar melhor, se escutar melhor, saber o que é melhor pra você. E a sua vida literalmente melhora. É da água pro vinho, literalmente, tá? É isso. Quero deixar aqui pra vocês todo o meu carinho. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, de compartilhar com uma pessoa que você acha que vai ser legal ouvir isso, tudo que eu falei. E deixa seu comentário também. Eu sei que muita gente não deixa, mas é muito importante. Até pra eu saber se eu trago mais conteúdos desse jeito pra vocês ou não. Se isso é interessante de vocês ouvirem, se vocês gostam desses bate-papos. Às vezes eles ficam, né, longos, mas com o coração aberto mesmo. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau!